E para quem está começando também uma empresa, por que que a análise de dados é importante? Vamos supor que você queira abrir um negócio numa cidade, por exemplo, vou chutar uma cidade, tá? Macaé. Macaé é uma cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que tem muita questão do petróleo, tem muita. Será que lá é um bom lugar para você abrir, por exemplo, uma joalheria? Então, aí você tem que estudar como é que é a renda de lá, esses são dados públicos, né? Como é que é o nível de renda de lá, o que que as pessoas mais fazem. Isso tudo você começa a pesquisar nas redes sociais. Você pode comprar dados ou você pode consultar dados, ver a IBGE, ver os sites até na parte acadêmica tem algumas coisas relacionadas. Então, para isso, mais uma vez, você precisa minerar, você precisa buscar esses dados para fazer essa avaliação. Então, pode ser que uma joalheria dê certo lá, mas pode ser que não. Entende? Então, assim, por exemplo, você vai ver uma cidade que é muito empreendedora. Tem um índice no IBGE, que eu até trabalho com ele em alguns ensaios que eu fiz. Tem um índice no IBGE que ele mostra as cidades, a taxa de ocupação das pessoas. A taxa de ocupação de Juiz de Fora, por exemplo, não chega a 30%. A taxa de ocupação das pessoas lá em Belo Horizonte chega a quase 60%. Então, lá, obviamente, além de ter mais emprego, tem mais empreendedor. Entende? Aqui tem menos empreendedor. Então, aqui é um ambiente bom para o empreendedor. Né? Então, assim, são questões que a gente tem que... O empresário que está buscando o local ideal, né? Ele não tem local ideal, porque sempre vai ter desafios, né? Sempre vai ter, às vezes, uma infraestrutura melhor, às vezes a cidade tem menos quantidade de roubo, assalto, etc. Mas é uma cidade parada, não tem nada. Então, tem algumas coisas que têm que ser pesadas. A análise de dados ela vai ajudar nesse sentido. Por exemplo, antes da empresa ser aberta, antes do indivíduo começar a procurar o que eu vou fazer lá, entende? Então, assim, isso é uma estratégia que pode gerar muito economia de dinheiro, economia de tropeços, né? De saber aonde vai ficar melhor localizado, qual que é o lugar ideal, porque muita gente fala assim, eu vou abrir no centro. Mas o centro é o ideal, né? Então, assim, todas essas questões, para quem está abrindo um negócio, são muito importantes. Né? Às vezes ele não precisa abrir um negócio físico agora, nesse momento, ele abre um site, por exemplo, ele constrói um site e começa a trabalhar pelo site, num site das redes sociais, né? Então, assim, não necessariamente ele precisa de uma loja, mas isso a análise de dados ela vai ajudar. Obviamente que a parte de gestão, a parte de empreendedorismo, que isso também a gente tem um conhecimento razoável nessas estratégias, é importante a gente avaliar. Mas sem dados, isso fica meio que no chute, né? Fica meio que assim, adivinhação, não, é a minha experiência. Não, tá, mas a minha experiência, ela vem construindo ao longo de muitos anos. Ao longo de muitos anos, muitas coisas mudaram. Né? Hoje a gente tem rede social, a gente tem ferramentas de inteligência artificial, que são outras ferramentas que, em 10 anos atrás, você não tinha nada disso. Né? Era uma coisa mais, digamos assim, meio na adivinhação mesmo, né? No feeling. Né? Não é que o feeling não seja importante, ele é importante, mas se você tiver uma análise de dados para te mostrar o que esse feeling está baseado, é muito mais certo, né?